Vamos falar do noticiário internacional, porque 2 dias depois de encerrar essa rebelião de mercenários contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda é incerto se Yevgeny Prigozhin, que é líder do grupo Wagner, ele será julgado legalmente pelo crime. Nessa segunda-feira, a agência de notícias estatal russa, TASS, indicou que a investigação ainda não foi concluída na Procuradoria da Rússia, né? Seria uma mudança de rota sobre o que foi levado a público no último sábado aqui, ao final desse motim. Nesse dia, a imprensa russa destacou que, após a intervenção do presidente da Belarus, Alexander Lukashenko, as acusações contra Prigozhin tinham sido arquivadas e ele teria aceitado ir para a Belarus. Teria aceitado, então, retornar para a Belarus. O líder do grupo mercenário, Wagner, o Prigozhin, suspendeu os avanços das suas tropas pelo território russo no sábado para diminuir a escalada da tensão. O grupo, que seguia para Moscou, concordou em interromper esse avanço na região durante o diálogo com o presidente belarrusso Alexander Lukashenko. A Rússia tem usado o território da Belarus para lançar ataques contra a Ucrânia desde o início da invasão há 16 meses. E o acordo deste sábado surgiu depois que as autoridades de Moscou terem implementado, então, uma operação antiterrorista em antecipação à chegada das tropas do Wagner à capital, que implicou o encerramento de alguns espaços públicos, como a Praça Vermelha, entre outras medidas também. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com... Perdão, Madureira, estou até tossindo aqui na hora de te chamar. Chega mais. Quero te ouvir, Madureira, quero ouvir sua leitura sobre toda essa... Desculpa. Toda essa movimentação que aconteceu lá na Rússia. É de extrema gravidade, né? Porque é mais um vetor, um fator aí que ocorre nessa zona conturbada, nessa guerra entre a Rússia, o ataque da Rússia à Ucrânia, em que o Putin alugou, contratou várias forças de mercenários. A principal delas é o grupo Wagner, né, que tem como seu proprietário, porque é proprietário, é um business, Yevgeny Prigozhin, né, que inclusive foi cozinheiro lá do Kremlin, era banqueteiro lá do Putin. Que coisa curiosa, né? As pessoas, como o mundo dá voltas. E o que vai acontecer não se tem a menor ideia, porque o mercenário é tipo um táxi, né? Ele segue as ordens de quem o contrata. Uma das coisas até que eu pensei é assim, o seguinte, até dentro do jogo da política internacional, ele ter sido cooptado ou comprado, né, por opositores do Putin para fazer oposição ao Putin lá dentro. Esse acordo que eles chegaram, eu estou muito curioso do que vai acontecer, Kenzo, porque o cara estava indo na direção de Moscou, ele estava batendo de frente com Putin, e você sabe que o Vladimir Putin não é brincadeira, não. Então, para você enfrentar o Vladimir Putin, você tem que ter muita consciência, né, de que você tem que destruí-lo, né? E esse acordo, se o Putin cede, no caso, né, o Yevgeny, né, queria a cabeça do comando militar russo, que de fato tem sido, o exército russo tem mostrado um desempenho muito fraco nessa campanha, e é um bom pretexto, né, para se pedir a cabeça dos chefes militares. Quer dizer, o Prigozhin, né, o chefe dos mercenários, então ele indicaria o novo comando do exército da Rússia. E como é que ficaria? Então, o exército da Rússia ficaria sob o comando do mercenário, como o Prigozhin, né? Então é o fim do governo Putin. Essa série que começou agora, quer dizer, essa série começou já, né, com a invasão das tropas contratadas pela Rússia para invadir a Crimeia, tomaram a Crimeia, depois invadiram a Ucrânia, né? A Crimeia era uma região da Ucrânia, foi incorporada à Rússia e depois se desdobrou para a guerra propriamente dita contra a Ucrânia, né? E junto com essas forças de milicianos,
né, de mercenários. E agora esses mercenários se voltam contra o seu próprio contratante, né? E não se sabe direito o que eles querem, né? Eles estão a soldo de quem agora, né? O que é que o Prigozhin quer em troca, né, de se submeter ao poder do Vladimir Putin? E se ele se submeter ao poder do Vladimir Putin, vocês podem ter certeza que ele vai aparecer de algumas semanas, alguns meses no máximo, boiando na piscina de casa, morto, né, claro, ou vão tacar ele de uma janela, que são os hábitos costumeiros da turma do Putin, né, dos capangas do Putin, de executar aqueles que se opõem ao regime do Putin na Rússia. É assim que ele escreve lá. Tudo aqui são conjecturas, né? São coisas que eu fiquei observando. Agora, que isso vai dar muito pano para manga. Nós vamos conversar bastante sobre isso aqui, hein, Kenzo? Se você me convidar, é claro. Me dê essa honra. Convidadíssimo, meu amigo. Desde a primeira vez que eu te chamei aqui, já disse que a porta não está aberta, não. Ela está escancarada para que você volte sempre, viu? Bom, obrigado. Valeu, Madureira. Muitíssimo obrigado pela participação, pela leitura, pela análise que você trouxe para a gente aqui. Madureira assina sempre uma coluna para a gente lá na revista Cruzoé. Foi um dos primeiros colunistas da revista, não foi isso, Madureira? Pois é, junto com o Hubert, eu escrevo o Agamenon Mendes Pedreira toda sexta-feira na Cruzoé. Não perco, é uma crônica de humor, evidentemente, mas de humor contemporâneo. A gente faz uma análise, entre aspas, política, né, da situação brasileira e do mundo também. E dos submarinos também, que também andam... Vamos colocar o Bolsonaro nesse submarino aí, o Kenzo. Presta atenção. Boa, Madureira. Obrigado. Olha, a Márcia Brunetti, inclusive, está falando aqui. Convida sempre o Madureira, Kenzo. A Márcia, inclusive, falou agora há pouco sobre a minha saúde. Muito obrigado. Valeu. A Márcia, inclusive, falou agora há pouco sobre a questão da minha saúde, que eu não estou adaptado ao horário. Não, Márcia, eu acordo cedo sempre. Até quando eu fazia o papo mais tarde, eu acordava cedo, sim. Mas é por conta dessa mudança de clima que aconteceu aqui em Brasília, muita secura, e aí esfriou à noite, é aquela troca de clima, enfim. Esse choque de temperatura não me fez muito bem, não. E é todo ano assim, viu? Já estou em Brasília há 15 anos. E há 15 anos, sempre nessa época do ano, a gente passa por esses perrengues aqui, então, com a saúde, mas daqui a pouco, daqui a alguns dias, bebendo muita água, tá aqui, ó, hidratando sempre. Já já a voz está de volta, cristalina, para que vocês me ouçam muito bem. Madureira, obrigado mais uma vez. Volte sempre, a gente vai conversando, tá certo? Valeu, aquele abraço. Obrigado.